Olá, nós estamos começando mais um programa Então de Conversa e hoje nós vamos com um programa da série Violência nas Escolas. Nosso entrevistado de hoje é a psicóloga Camila Barreto, especialista no assunto, dessa questão de crianças, enfim. Nós vamos conversar com ela até que ponto isso pode melhorar, o que pode estar provocando toda essa situação, porque o objetivo nosso aqui é ajudar a resolver esse problema, é melhorar cada dia mais a situação nas escolas. Olá, Camila. Olá, Carlos, muito obrigada. Que bom estar aqui conversando nesse bate-papo e com esse tema da violência nas escolas. Com certeza. Camila, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu já disse até brincando, vou falar sério, você tem uma carinha de psicóloga mesmo, né? Você gosta disso, você faz por amor. Eu faço com amor, sim, dedicação, estudar, conhecer cada vez mais esses processos do devir humano, sim, do devir criança, do devir jovem, adolescente também. Eu não disse, mas você também é mestranda em educação, né? Sou mestranda em educação. Isso. E você, há 13 anos você trabalha com criança, mais ou menos? Como é essa situação? Esse tempo de formação, durante esses 13 anos, atuo na área da infância, da adolescência, com família, na psicologia clínica e escolar. E a gente conversando, falando sério mesmo, né? Conversando com você, você ter esse rosto feliz, alegre, simpático, isso ajuda a criança a se envolver mais, a botar confiança, a crer na psicóloga que ele está lutando. É muito importante para que ocorra um processo de conexão, que a gente, em cada linha da psicologia, eu escolho chamar de rapport, que sim, é aquele vínculo profissional e cliente. Precisa ter esse elo. E o lúdico com a criança, ele sim, é o caminho. O brincar é coisa séria. Sim. E um profissional que trabalha com a psicologia e quando lida com criança e com adolescente, a gente tem que ter esse corpo que flui, que traz uma flexibilidade e comunica empatia no olhar, que é um processo gigante. Empatia não é empatia num conceito romântico, sim, mas é com ética, profissionalismo. É entender que eu sujeito, eu o outro, isso, e que há esse respeito pelo seu processo de construção. Isso é uma coisa que a gente sempre ouve dizer, mas nem sempre coloca em prática. Se coloque no lugar do outro, né? Seja aquela criança, você um dia foi criança, né? Seja aquela criança, quer dizer, o seu trabalho tem muito de tudo isso. Então, quando você, por exemplo, vê alguma coisa, como a gente está vendo essa violência nas escolas, enfim, como é que você, enquanto profissional, enquanto ser humano, se sente? Eu me sinto numa provocação, Carlos, de que eu preciso olhar para a sociedade. Quando eu olho para a escola, eu preciso entender de processo social e de construção de sujeito. Porque não dá pra gente ter só as violências invadindo a escola, mas o que antecede isso? Muito importante. Precisamos ter um olhar, a filosofia está aí, ela nos guia nessa compreensão, a sociologia, a antropologia, para entender que o primeiro lugar que nós habitamos, que é o corpo, e esse corpo que muitas vezes também viola, ele foi violado. E violado nesse primeiro ambiente de espaço, de útero, né? Isso. De residência, onde foi que a gente reside ali, né? Essa mulher que carrega uma vida, esse sujeito mãe, que ao carregar um outro sujeito em formação, quantos processos ela também está passando? Será que é uma gestação com qualidade, com saúde? Ela também não foi violentada? A mãe. É. Quando eu olho para a escola, eu preciso olhar para outros campos e outras esferas. Então, é isso. Eu preciso ter esse olhar sistêmico para compreender que essa violência, quando chega à escola, ela chegou antes a um outro lugar. Na própria gestação. Na própria, quem sabe, muitas vezes nesse processo de vida uterina. E aí, quando nasce, até a gente chegar na escola, nasce e quem recebe? Sociedade, mas quem é o primeiro? O micro. Olhando de forma micropolítica, é família. Quer dizer, por trás de toda criança que pratica a violência, eu não vou dizer que é uma criança violenta, eu vou dizer que pratica a violência, existe toda uma história que vem inclusive do útero. Por trás tem todo um processo histórico, sim. Sim. E a gente precisa compreender que atravessamentos são esses.
Acredito que a palavra vai além de compreensão, sabe, Carlos? Sim. É ter visão mesmo, além daquilo que se vê. Um sujeito invade uma creche, um sujeito invade uma escola. Seja ele criança ou adulto. Seja ele uma criança ou adulto. Porque tivemos casos recentes que não era só alguém de fora, mas alguém de dentro dessa escola. Que atravessamentos, que processo de território ocorrem aí. Somos territórios que se conectam. Então, que espaço? A gente precisa olhar. Não só, lógico que teve o fato, mas precisamos entender o que está por trás disso. O que, às vezes, você falando isso e a gente começa a observar, e eu trago o caso para mim, né? A gente vê muitas vezes as pessoas comentando, cancela esse CPF, dá um jeito, você desentorta esse espinho logo, esse garoto não tem jeito. Enfim, quer dizer, as pessoas às vezes falam até sem pensar da maneira que você está colocando ali, né? Isso. E isso não é uma não é uma forma de, não é um caminho para se resolver isso. Quantos CPFs vão precisar ser cancelados, né? Para que isso, para diminuir, para não ocorrer? Não acredito que seja esse o nosso caminho. O caminho, né? Quer dizer, então a gente vê assim com uma hora com tristeza, aí depois você vem e passa uma mensagem dessa, que é uma mensagem que nos dá esperança. Gente, isso tem solução. Sim. A escola, a família, a sociedade, o que aqui de valores, de respeito, as diferenças, Carlos. Sim. Desde o olhar, a comunicação. Como essas crianças estão se relacionando, como elas enfrentam o relacionamento no dia a dia. Quais são os modelos? E como é que está essa sociedade voltada para os espaços? Eu, sujeito no mundo, eu, sujeito outro. Como me relaciono com as minhas diferenças e do outro? Que espaço, que fronteiras, como eu lido com as fronteiras? Isso. Mas aí a gente vem, a maioria, creio, e diz assim, bom, mas e o professor é vítima de tudo isso? E, então, se o professor está sendo vítima, a doutora está se preocupando somente com a criança, você está se preocupando, e o professor? E aí é onde a gente chega, qual é o papel do psicólogo na escola? Então. É acolhimento? Também acolhemos, mas nosso processo da psicologia escolar, por isso a importância de ter um profissional desse numa instituição, é que é muito mais do que um acolhimento, orientação. O psicólogo ele precisa estar inserido num planejamento pedagógico. Nós não estamos só para o aluno, nós não estamos só para a família, e sim sentar com os professores e produzir de forma transdisciplinar formas de atuação nesse contexto sala de aula. Precisamos olhar para esses formatos de sala de aula, trazer uma sala de aula onde todos são protagonistas e lembrando do que atravessa esses muros da sala de aula. Cuidando também da saúde mental desse educador que está ali, exposto, vulnerável a não uma história apenas, porque quando o psicólogo está numa relação 1 a 1 com o aluno, é uma história ali na frente dele. Certo. Mas o professor está diante de 40 histórias dentro de uma sala de aula. 35 histórias. Vai depender de cada contexto. Nós temos um hábito... Isso de uma turma. De uma turma. Ah, não, isso, está valendo turma. Vai para outras demandas, claro. Processos de aprendizagem, né? E processos de construção mesmo, social, cultural. Pronto, dentro dessa linha que a senhora está falando, processo de construção, nós temos um hábito de julgar. Aí o que é que a gente diz assim, mas a mãe em casa não dá educação. Mas aí a gente não sabe o que aquela mãe passou até chegar àquela criança. Às vezes a criança nem sempre foi planejada, quase nunca. Numa situação dessa foi planejada. Aquela mãe, mesmo que ela não tenha sido violentada no ato sexual, mas ela foi violentada na vida. Capturadas de forma diversas. O processo de capturação dessa mãe foram em vários contextos. Não apenas, não precisa necessariamente uma violência física. Sim. Mas de quantas formas ela é capturada pela sociedade. Então, é importante a gente ter essa visão. A família não faz, a gente não vai fazer? Eu escolho, estamos atuantes de um processo de escola, dentro de uma escola, escolho estar como educadora nesse contexto, e aí, em conjunto, a escola e
vamos analisar que eu estou falando de um contexto de escola, mas sabemos que escolas públicas, escolas particulares, sabemos que na escola pública temos outras demandas, outras dificuldades. A nível de estado, a nível federal, precisamos pensar em projetos que se concretizem. Perfeito. Que pensem que a escola sozinha ela não funciona, ela precisa de outras esferas sociais. Se o CAPS vai entrar, se o CREAS vai entrar, esses núcleos, eles precisam dialogar. Esses núcleos de assistências sociais precisam estar dialogando com esse espaço escola. E o investimento nisso daria um retorno futuro infinito. Porque aí a gente vamos construir cadeias, se nós investíssemos nisso que a senhora está dizendo, a construção de cadeia seria bem melhor. Com certeza. Se não, essa escola ela vai ser feita para não funcionar. Isso. Essa escola que eu digo, pensando no nível público. Não é o prédio, é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Então não é só um papel do professor. Não é só um papel de quem está ali atuante na escola. É um papel de todos nós que compõem essa sociedade. Quer dizer, então aí vem a grande responsabilidade governamental, né? Vamos investir em políticas sociais. Se fala muito em política social. Mas cadê o investimento? O que está levando essa criança? O que levou essa mãe? Essa mãe ela tem que ser atendida desde a gestação. Como é que foi? Vamos saber o que está acontecendo, como é que você engravidou, porque... Isso. E dentro da escola, investimento de informação continuada. Aí passa o papel para a sua área de trabalho. Aí, antes já vem alguém para lidar com os pais. E a senhora, enquanto especialidade em criança, vai trabalhar quando essa menina chegar lá? Com certeza. E esse trabalho, volto a dizer, o psicólogo na escola não está para fazer clínica. Não. E ele está para esse coletivo. E pensando em projetos que visem essa integração, essa socialização e num olhar não só para o aluno. A gente precisa buscar formação para todos os colaboradores que estão no campo da escola. Quer dizer, é a prevenção. É a prevenção. Práticas educativas. Inclusive na própria medicina, se é a medicina preventiva, os hospitais terão menos trabalho. Isso. Só que culturalmente nós estamos acostumados com práticas de apagar incêndio o tempo inteiro. Porque o psicólogo também é um profissional da saúde. Sim. Na saúde mental, principalmente. Verdade. Né? Enquanto se cuida da saúde mental, muitas coisas ruins deixariam de acontecer. Né? Com certeza. Esse autoconhecimento, essa percepção de si, de como sujeito o mundo que me invade também. Então, é importante, sim, estarmos olhando e percebendo que a violência, quando ocorre e atravessa a escola, ela começa de formas, às vezes, tão veladas, Carlos. E quando as pessoas estão precisando ter essa compreensão de que é um fator social. E é algo de políticas públicas, sim, é um problema de todos. Não é só porque não atingiu a minha casa ainda. Não, pois é. Quando atinge a casa da gente, aí a gente começa a sentir a dor, sim. Né? A dor do outro não nos importa. E uma coisa que eu quero salientar aqui. Precisamos entender o que é que a gente está propagando, passando de conhecimento e de informação para as nossas crianças. Se tem como a gente evitar, tá trazendo esses assuntos para essas crianças, sim. Vamos evitar. É verdade. Se naquela notícia ela não foi real, se ela não foi comprovada, não vai acontecer. A gente não precisa estar contextualizando e falando sobre isso. Para não ser um fator multiplicador de violência. Um fator multiplicador de violência. Certo. A gente pode falar de paz. A gente pode falar da harmonia, praticando, exercendo isso, sem estar trazendo temas que invadam, que sejam tão diretos a esse processo da violência. Porque a senhora trabalha com crianças e sabe que a mente de uma criança ela é vulnerável, ela absorve com muito mais facilidade as coisas. Eles estão nesse processo de construção dessa potencialidade, capturam as coisas muito rápido do ambiente. Então, assim, o que a criança, o que a adolescente precisa? Diálogo. O que nós, seres humanos, sujeitos, precisamos do diálogo, do contato com o outro, de uma compreensão. A criança, ela inventa tantas coisas e o que ela inventa é real. O Manuel de Barros diz isso. Então, o tempo do brincar que uma família dedica para sua filha, se pode isso, brinca, senta no chão. Dar atenção ao filho, o adolescente. A gente recebeu ultimamente muitas mensagens dizendo assim: revistem as mochilas dos seus filhos. Isso. E o que eu peço e o que eu deixo aqui como dica também, a gente precisa, antes de revistar,
Não é o vigiar e o punir, Carlos. É o ser presença. Pois é. Antes dessas coisas acontecerem, a gente precisa adentrar o quarto, pedir licença, trazer sobre assuntos, observe a construção, a formação do seu filho. O que ele gosta de ler? Quem são as companhias? Esteja para ser companhia, que você saberá quem é a companhia. Então, e não adianta também eu dizer assim, mas os meus pais me trataram assim, os pais dos meus pais me trataram assim. Mas eu hoje tenho muito mais conhecimento do que os meus antepassados tiveram. Com certeza. Tanto o desenvolvimento quanto as plataformas que se avançaram de forma digital, quantas produções chegam para nós hoje diferente daquelas do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Vamos fazer uso disso, desses conteúdos científicos reais também, para que a gente possa agregar esses discursos de que eu passei por isso e sobrevivi. E sobrevivi. A violência, ela sempre existiu. Meu pai me bateu e eu tô vivo. E tô vivo. Não ficaram marcas. Não, ficaram marcas. Ficaram. Inclusive As piores essa. marcas. As piores e marcas. não consegui ver a marca. É uma marca. É a marca. Né? Agora, alguém deve estar dizendo assim, doutora Camila, Carlos França, isso é uma utopia. Não é não? Não. Não é não. E enquanto a gente ficar dizendo que é utopia, Sim. a gente se distancia do agir. Isso. E do olhar para essas formas de comunicação que geram mais violência. Acolher o outro. Não é porque é psicológico, não vamos dar atenção. Vamos dar atenção. São processos de subjetivação. E é coisa séria. Existir, devir. É algo potente. Então, e aí, eu vou repetir agora o que nós falamos agora há pouco. Não adianta culpar os meus antepassados. Eles tinham uma vida, isso não existe mais, a gente tem essa responsabilidade e pode mudar tudo isso. E a gente está falando isso desde o começo. Se a escola tivesse mais psicólogos, talvez fosse tão importante ou mais até do que a merenda escolar, que é extremamente necessário. Com certeza. Precisamos precisamos falar de dados reais, o que realmente está atravessando. A escola, ela precisa se tornar um lugar seguro e de saúde, e precisa ter profissionais da área atuantes. Não é um só não. Não, só por não. segmento. Profissionais que estejam por segmento da educação infantil, nós temos uma demanda. Quando a gente entra lá para o 6º ano, são outras demandas. Fundamental, séries finais, fundamental, séries iniciais, são públicos diferentes e a gente precisa ter profissionais específicos para essas áreas. E o ensino médio também, outro profissional, porque se a gente trazer isso, um profissional não vai dar conta. Não vai dar conta. Até porque a gente também precisa ter um olhar para os colaboradores. Pronto. Nós estamos falando muito de criança e os colaboradores. Esses também são sujeitos adultos, mas que tiveram crianças, que são crianças aí, que residem neles. Marcas dessas infâncias, dessas adolescências, e que precisam também serem vistos, cuidados. Isso quer dizer, então, aí a mesma coisa se aplica na escola e também naquelas casas de recolhimento de menores que estão agindo, menores infratores, eu não sei se a gente pode usar essa terminologia, mas também nesses locais. Sim, com certeza. A presença do profissional da saúde, que cuida da saúde mental, ela é importantíssima. Não é batendo nessa criança, não é dizendo, esse menino não tem mais jeito, isso é um caso perdido. E são os efeitos janelas, uma ação de violência que vai gerando outra violência. E aí tudo isso provoca essa situação que nós estamos chegando e a gente precisa encarar, porque nós temos um hábito. Gente, quando eu digo nós, é porque somos nós mesmos. Nós temos um hábito de dizer assim, gente, só tem uma solução, tira, elimina essa pessoa. Mata, bota nas prisões. A própria sociedade que deixa essas marcas, que agridem, que violam esse sujeito, que roubam, captura desse sujeito o direito dele, que deixa-o à margem e depois chega querendo retirar como uma solução. Como uma solução, quer dizer, ao invés da gente ir ali na base, trabalhar aquilo que aconteceu, nós estamos perdendo nós estamos perdendo uma geração. Sim. Nós estamos com tantos jovens aí violentados e que estão sendo abusados pelo crime organizado, que se recebem de aviões para entregar drogas, porque essas crianças não... Como família, como escola, como sociedade, precisamos estar atentos aos gestos de violências que são tão sutis, desde um apelido frequente,
desde o ignorar, do zombar do outro. Pois é. E isso chega à escola desse jeito. As práticas de racismo, né? Dos preconceitos, diversos não preconceitos. Existe, não se admite na época que nós estamos vivendo prática de racismo. Nós estamos tendo. Sim, com certeza. E as pessoas não acompanham isso. A sensação de exclusão, de não ser respeitado, é tomada por ira, por raiva. O que é que antecede essa violência? Muitas vezes são essas práticas. Pessoas que são vítimas o tempo inteiro desse sistema, e que não estou dizendo, Carlos, que justifica. Não, ninguém está justificando nada aqui. Antes existia um processo de dor também e de sofrimento. De sofrimento, né? A criança que ainda no ventre, ela sente lá dentro que ela é rejeitada. Um caso lá, Saddam Hussein, por exemplo, a mãe dele, segundo eu ouvi, uma mãe violentíssima, batia a barriga para ele morrer, não queria ter aquele menino. E lá dentro essa criança percebe isso, né? Toda essa violência que a mãe que fuma, a mãe que bebe, a mãe que não tem ninguém para dizer não fuma. Tudo que atravessa, né? Nessa vida uterina, há um sujeito ali em informação. Informação, né? E aí eu volto a querer, parece que não estou querendo defender a mãe, eu estou defendendo. Essa mãe não teve um preparo para aquilo também. Com certeza. Uma mãe que foi estuprada, mas que não quis fazer o aborto. Né? E ela disse, eu vou ter meu filho de qualquer maneira. Mas no fundo ela está sofrendo. E as memórias que ficam aí, nessa mulher e nesse ser. Quer dizer, não adianta agora depois a gente dizer, nós temos que tomar um jeito e botar o máximo de policiais. Troca um policial por um psicólogo. Claro que o policial nesse momento é necessário. Mas bota um psicólogo para dar apoio àquilo. E é o que a gente está vendo, né? O policiamento nas escolas, os policiais na escola, a escola precisa estar. Quem é que vai cuidar dessa escola agora? Policial que às vezes também sofreu esse processo na infância. Com certeza. E aí, se cuida da escola colocando o sistema de vigilância, como é que a gente cuida da escola? Com essas práticas, a escola precisa de práticas educativas. Então, a família precisa estar como alguém que dá as mãos à escola. E outra, a gente não pode ficar só olhando para a ponta do iceberg. Sim. Existe todo um processo. Que a ponta é só desse pouquinho. Isso. O que está lá embaixo. O que está embaixo. É. E é por isso que eu volto para os aspectos sociais, para essas formações, como a gente está se constituindo socialmente. São questões políticas, ideológicas. O que a gente está conversando nessas redes sociais. O que se conversa, o que se propaga por meio disso. Quem está por trás disso se alimenta dessa violência. Então, a gente não vê em campanha política nenhum político candidato a qualquer cargo eletivo prometendo isso. Vamos trabalhar em cima. Não vê. Cuidando do antes, né? Não, né, Carlos? do antes, não, da prevenção. Desses contextos micros até chegar ao macro. Pois é. A gente não vê esse tipo de coisa, né? Agora, a senhora trabalha em alguma escola, trabalha com consultório, como é que a senhora realiza seu trabalho? Trabalho em escola, sim. Hoje atuo em escola particular. Sim. Trabalho com o segmento do ensino médio. Sim. E trabalho, sim, em clínica, né? Com um público, família, adolescente, criança. Agora, como é que essas pessoas, alguém que está nos vendo, alguém que está, doutora, eu gostaria muito de conversar com a senhora, como é que esse pessoal pode fazer, doutora? Pode me seguir nas redes sociais, sim. No Instagram, tem uma página. Qual o seu Instagram? Voela.mente. Sim. Voela.mente. A senhora tem Facebook também? Tenho Facebook também, que é Camila Barreto. Sim, aí é o seu nome. Isso. E o que precisar, na página do Instagram, acredito que é um contato mais rápido. Dê um telefone aí que de repente alguém pode querer entrar em contato. Também tem um telefone, o DDD 79, DDD 998000975. Como o nosso programa fica no YouTube, e o YouTube alcança o mundo inteiro, pronto. Alguém pode ligar, já sabe, 79. Já pode ligar, 79, ligar. E aí qualquer mensagem, no tempo eu vou respondendo, interagindo. A gente pode conversar muito mais sobre isso e sobre outros assuntos também. E que a gente torça para que os nossos governantes atuais e futuros tenham essa preocupação. Porque a prevenção ainda é o caminho melhor para tudo. Sabe? O cuidar. Antes do incêndio. O cuidar antes do incêndio. Eu falei agora há pouco sobre a questão da merenda escolar. Altamente importante. Né? Porque a subnutrição mata, tira, a criança não aprende. Mas é tão importante também cuidar da mente. O corpo, a mente. Imagina uma casa, Carlos. A gente precisa fazer manutenção no telhado da nossa casa. Senão chove e derruba tudo.
Né? E a senhora deixou aqui seu telefone, redes sociais, aqui embaixo, alguém está lendo, viu? Está lá embaixo. Se você não decorou o que ela disse, pode ver que está embaixo, o pessoal colocou aí. É só olhar. Doutora, eu queria ficar aqui com a senhora o dia inteiro, evidentemente. Eu também. Né? Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final de esperança, porque toda essa entrevista foi baseada na esperança. Eu estava passando por uma escola hoje pela manhã e alguém estava cantando uma música de Roupa Nova. Sim, adoro Roupa E Nova. que fala da paz e que ela muda tudo, né? E assim, ela existe, ela está em nós, né? Não e precisa ir muito longe. E estar em paz consigo, multiplica-se isso para o outro. O que tira? O que rouba a sua paz? Olhe primeiro para si. O primeiro ato de contra-violência é olhar para a nossa história, se acolher, para que aí possamos também acolher o outro e as vulnerabilidades do outro. É isso. Muito obrigado. Olhe para você mesmo, para você mesma. Se cure. Se cuide. Se cuide. Se cure também. E se cure. E se cure. Né? Doutora Camila, muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar com a senhora, viu? Obrigada, Carlos. E até a próxima. Até a próxima, com certeza. Por hoje nós ficamos por aqui com o nosso programa, mas a gente volta. Um abraço. Um abraço.